O legal do Unblock é o quê? Né? Nós temos experiências e histórias diferentes, mas que convergem no mesmo caminho, que é viver bem com design, viver bem com a família, viver bem com o dinheiro, viver bem criativamente. Então esse é basicamente o nosso lema, né? Estamos aqui para passar algumas dicas, né, em histórias diferentes. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre transição de carreira. Então nós temos aqui um perfil totalmente diferente do Dan, que não era designer e virou designer, do Diego, que já saiu da faculdade e já quis Mete o abrir uma louco. agência, e tivemos aí, né, teve aí ups and downs, né, teve... E eu também, antes de entrar na faculdade, já trabalhava com design, mas isso foi lá atrás, 2002. Mas vamos falar para você, então, um designer que chegou aqui, ou profissional, né, de tecnologia, de criação, criativo, enfim. Você pode ser também um programador. Algumas dicas para vocês não se atrapalharem nessa transição de carreira. Então, vou começar aqui com o Dan. Dan, você não era designer até pouco tempo atrás, né? Eu, por exemplo, já estou na área há 20 e poucos anos. E o Dan, que chegou agora e já está aí com uma agência, já está com clientes, já está criando projetos. Começar com você, que tem uma história aí um pouco mais diferente minha, do Diego, que somos aí parecidos. Conta um pouco pra gente, assim, como que foi essa transição. Então, você não era designer at all, entrou nessa área, começou a criar projetos, começou a ter clientes, começou a ter faturamento, abriu uma agência. Conta aí o seu case de sucesso pra gente. Eu, eu não era designer de maneira nenhuma. Tipo, de fato, o meu primeiro emprego, tipo, oficialmente, para trabalhar com design, foi final de 2020. Dezembro de 2020, 1º de dezembro de 2020, eu consegui meu primeiro emprego como designer. E foi o único, na verdade. Porque depois eu virei freelancer, design freelancer, e aí Webflow Developer. Então, teoricamente, eu só tive um emprego de 1 ano como designer. Porém, tipo, não é que eu saí de uma área completamente alheia, aleatória e virei designer. O design sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tive, tipo, mexendo no Photoshop, fazendo logo, brincando, assim. Sei lá, eu tive banda e fazia logo para as bandas, fazia os posts. Eu virei fotógrafo, então eu tava dentro do Photoshop também. Eu tava sempre trabalhando com o gráfico, assim. Então Então sempre isso foi alguma sempre coisa que na você minha vida. curtia fazer, né? Exato. Eu lembro que, tipo, eu fiz uma entrevista de... Minha primeira entrevista de emprego, é muito interessante isso, porque eu tinha 17 anos, eu acho, para 18, e minha primeira entrevista de emprego da vida foi para trabalhar, sabe aqueles escritórios de bairro, gráfica, que faz xerox, faz impressão, faz pôster, cartão de visita, essa coisa. Foi meu primeiro emprego, 17 para 18 anos, para trabalhar com Photoshop. Porque eu gostava de mexer no Photoshop, mas eu nunca trabalhei, de fato, com Photoshop. Não me aceitaram, obviamente, eu não tinha muita experiência, eu tinha acabado de aprender a mexer assim, no Photoshop, e larguei disso, assim, tipo, nunca mais dei atenção a esse tipo de coisa. E aí fui trabalhar de fato, depois eu consegui meu primeiro emprego real, que foi num pet shop. Eu era tosador no pet shop. Passei 2, 3 anos, quase 4 anos na verdade. E larguei, passei um tempo meio que fazendo nada, viajando muito, eu viajei muito em bicicleta, eu fiz miçanga na praia. Sabe esses ripão que fica na praia fazendo nada, assim, tipo, vendendo arte? Eu fiz muito isso. Viajei muito a pé também, de carona. Passei um tempão fazendo isso. E aí descobri uma oportunidade num navio, cruzeiro. Trabalhei em cruzeiro. E aí entrei, em 2008, para trabalhar lavando chão, lavando privado, esse tipo de coisa. Limpeza, né? E fiquei 12 anos nisso. Os 3 primeiros anos foram lavando chão, juntando grana para, né, gastar. Basicamente era o que eu fazia. Eu juntava para gastar. Só que eu gostei de fotografia, da ideia de ser fotógrafo. Eu conheci os fotógrafos do navio, eu gostei da ideia de pegar uma câmera e tudo mais. Então, ali para 2011, 2012, eu me interessei de fato por fotografia e comprei equipamento. E comecei a fotografar. E virei fotógrafo em 2012, em cruzeiros. E aí fui evoluindo como fotógrafo. E sempre dentro do Photoshop. Porque sempre estava rolando esse tipo de coisa. No cruzeiro, existe... Não sei se vocês já fizeram cruzeiro, alguém aqui já fez. As fotos elas eram impressas, né? E ficavam num painel, assim, os papéis, né? E essas fotos não eram só as fotos, elas acompanham um layoutzinho, um overlayzinho, sabe? Que a gente chamava de template. É o nome oficial. E esses layouts eram criados por nós. Então, tipo,
mais uma vez eu estava dentro do Photoshop fazendo algum tipo de trabalho de design gráfico, só que eu era fotógrafo, tinha nada a ver com design gráfico. Assim, eu fazia trabalhos de design gráfico, mas nunca fui um designer gráfico, né? E eram horríveis, né? Tipo, era muito ruim, assim, muito basicão. Eu estava dentro do Photoshop, continuava fazendo design dentro do Photoshop, só que agora com Illustrator, tipo, avançando um pouquinho nesse sentido. E aí virei chefe do departamento, gerente do departamento. E aí é que eu era responsável realmente. Eu aprovava esses desenhos, né? Eu fazia mais e tudo mais. E fiquei. Em 2019, eu casei. Saltando, né? De 2012, 2013 para 2019. Eu casei. E aí já não rolava mais trabalhar viajando em navio, né? Viajando pelo mundo, assim. Queria estar com minha esposa, queria estar aqui, ela é de Recife. Então, tipo, eu comecei a refletir sobre como eu poderia trabalhar em casa. Em casa não, em terra. Tanto que uma ideia era abrir um estúdio de fotografia. Só que eu fui perdendo o gosto da fotografia e gostando mais de design do que de fotografia. E comecei a voltar a estudar, de fato, design. Aí conheci UX, conheci UI, conheci design gráfico mais a fundo, estudei fundamentos, ali em 2019. Fiz um monte de curso, uma porrada de curso, assim. Fiz curso do Google, fiz... Tudo, sabe quando o JP fala do post-it, aquela coisa do UX? Eu fiz muito isso, eu passei uns 6 meses estudando isso, fazendo bootcamp, toda aquela coisa, sabe? Nunca consegui um emprego como UX designer. Com certeza tem UX designer assistindo esse vídeo. Nunca consegui um emprego como UX designer. Também nunca me interessei para ir muito a fundo, né? Mas os conhecimentos foram bem úteis, assim. Os fundamentos de UX foram bem interessantes para depois, como Webflow Developer. Então a gente está em 2019, eu estou estudando UX Design, estou estudando UI, me interessei muito por UI, assim, para aprender a fazer telas de apps e tudo mais. E aí consegui um emprego como designer gráfico no ano seguinte, ali, em 2020. Porque a minha decisão de vida foi largar o navio. Lembrando que a pandemia começou em março de 2020. É uma cena de cinema. Acho que eu contei, eu não lembro se eu contei em outro vídeo, mas enfim, é uma cena de cinema. Eu tô no aeroporto, mala nas costas e tal. Faltando 1 hora para embarcar, me chamam no telefone com uma voz bem séria e dizem: Você não pode mais embarcar. Os portos estão fechados. Aí eu, como assim? O que está acontecendo? Aí eu tava embarcando pro Panamá nesse dia. Eu tava no Rio de Janeiro. E aí fecharam o porto do Panamá porque o vírus estava se espalhando. Tava um negócio meio bem cinematográfico, bem coisa de zumbi, assim. E aí voltei para casa. Isso foi em março de 2019, voltei para casa e nunca mais eu embarquei. A gente ficou naquela em 2020, vocês lembram, né? A gente achava que a pandemia ia acabar em 1 mês, ia acabar em 3 meses, e eu ainda esperando que ia voltar para um navio e tal, e nada. Quando chegou no meio do ano, eu falei, quer saber? Foda-se, né? Tipo, não vai rolar mais. A indústria morreu, né? A companhia que eu trabalhava, inclusive, faliu, não existe mais. E aí eu pensei, porra, eu preciso trabalhar em casa, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar de casa. E aí voltei pro design, olhei pro design. E aí foi quando, tipo, eu afundei mesmo, assim, nos estudos de design. Eu passava o dia inteiro estudando tudo que era design. Eu assistia aquela série de branding do The Future. A Chris Do foi, tipo, religião, assim, pra mim. O The Future era religião. Tudo, todo o dia inteiro era assistindo aquilo. Então, foi isso, assim. Aí, logo depois veio o JP, Super Skills, e o trampo no final de 2020. E aí foi, tipo, design, todo dia, o dia inteiro. Em 2020, 2021. Um ano depois, ali, quase um ano depois, meio de 2021, comecei a trabalhar com Webflow. Aí foi quando eu comecei, tipo, de fato, depois que o JP me abriu a cabeça, né? Eu falei, quer saber, eu vou trabalhar com Webflow, velho. Não vou fazer mais outra coisa, não. E comecei, de fato, em junho de 2021. Tive meu primeiro cliente, final de junho de 2021. Como eu falei, né? 500 conto para uma landing pagezinha. E aí foi só Webflow. Tipo, sabe aquele foco que você não faz mais nada da sua vida? Eu entrava de manhã para trabalhar e saía de noite. Era pensando em Webflow. Eu tinha outros empregos, mas eu tinha uma pausa, eu entrava no Webflow. Tem foto da minha esposa, tem foto eu, 1 hora da manhã, estudando, fazendo um design horrível no Webflow, porque eu tava aprendendo, né? Meu Deus. Tanto que eu apaguei. Eu tenho um pouco de vergonha, assim, eu apaguei todos esses projetos do passado. Então a gente tá em março de 2021, eu tô começando o Webflow, primeiro cliente, e aí eu vi que dava certo, né? Porque foi 500 conto, depois foi 2.000, depois consegui um full time, um emprego numa agência ganhando $3.000. Em 4 meses, assim, foi de 500 para 15 mil. E aí é quando você olha e diz assim, foda-se o resto, né? Tipo, tem a expressão em inglês, né? Double down. Double down, tipo, foca no que tá dando certo. Porra, se eu sair de 500 conto para 15 mil em 4 meses, por que eu vou fazer outra coisa, tá ligado? Então, todos os meus esforços, toda a minha vida virou Webflow ali para setembro de 2021. Ou seja, Ô, agora. Dan,
Desculpa interromper, só para. Tem duas perguntas que estão borbulhando aqui na minha mente, mas só para o pessoal assim, que não é designer, chegou aqui e pensa em virar designer e achar que vai ter esse teu faturamento rápido. Só para deixar claro, você falou bastante sobre isso, que você ficou aqui uns 6 meses enfurnado consumindo Eu fiquei conteúdo, mais, certo? Você eu ficou, fiquei mais você ainda, ficou, mais que você isso. ficou um bom tempo consumindo conteúdo, adquirindo conhecimento, informação e É. habilidade, né? Só para o pessoal não chegar assim, chega, né? Às vezes alguém de paraquedas, os caras falando aí que em 6 meses eu não sou designer, posso virar designer e Uhum. ganhar X, tá? Calma, pessoal, é preciso ter uma certa resiliência em entender aonde você quer chegar e adquirir habilidades para isso. Só para concluir essa minha intersecção, você nunca colocou seu pé numa faculdade de design, certo? Nem perto. Eu fiz humanas. Eu comecei a fazer letras e história e fiz, tipo, menos de um ano de cada uma, assim. É. Eu nunca Mas cheguei assim, perto da faculdade de design. Na verdade, o mais próximo que eu cheguei de faculdade de design foi um relacionamento que eu tive muitos anos atrás com a menina que era designer gráfico. Foi o mais perto que eu cheguei de faculdade de design. mas assim, acho que é importante também colocar aqui que, apesar de tudo isso, né, de todo esse vai e vem aí da carreira, você sempre teve um gosto por design, né, uma Isso. paixão por design, mexer lá, fazer logo, mexer com parte de design gráfico. Então isso sempre meio que fez parte da sua vida, né? E eu acho que é Isso é bem importante isso. importante. Boa. Isso é muito importante. Tipo, eu não saí de, sei lá, fotógrafo ou caixa de supermercado ou Uber ou entregador para design. Eu sempre tive paixão por design. Eu sempre, tipo, observava logo, marcas. Eu sempre conversei sobre isso. Então, por mais que eu nunca tivesse estudado formalmente o design, ele sempre teve na minha vida, sempre fez parte. E como eu falei, mesmo quando eu era fotógrafo, eu estava dentro do Photoshop fazendo design gráfico, mas horrível que fosse, tal. Eu estava dentro do Photoshop mexendo, aprendendo a mexer no Photoshop. Então eu sabia mexer, usar as masks, eu sabia mexer na Paint Tool, eu sabia usar o Photoshop muito bem, assim. Sabia fazer efeitos no Photoshop. Hoje em dia eu sei trabalhar muito bem com Photoshop. Mas eu nunca, oficialmente, nunca ganhei dinheiro como designer. Como eu falei, eu tive um emprego como designer gráfico. De dezembro de 2020 a mais ou menos julho, agosto de 2021. Foi meu único emprego, de fato, oficial como designer gráfico. Que eu trabalhava como... que é o que um social media faz hoje em dia, assim. Que era para um influencer do Instagram. Que eu trabalhava fazendo os posts, fazendo as marcas dela, os e-books, esse tipo de coisa. Mas foi isso. Ou seja, 2021 eu tava com... Foi 2 anos atrás, eu tava com 35 anos. Foi meu primeiro emprego como designer. Mas é muito importante notar isso, exatamente. Tipo, não foi um salto do nada, né? Óbvio. E o que o JB falou, eu acho que meio que um ano assim, de estudo, 8 meses de estudo, equivaleram a tipo 4, 5 de outra pessoa que estuda 2, 3 horas por dia. Porque eu acordava às 5, 6 da manhã, sentava no computador. Isso a gente tá falando na pandemia, 2020. E só estudava, não fazia mais nada. Tipo, tem essa vantagem. Eu morava, nessa época, eu tava morando com minha esposa e com os pais dela. Então, todo mundo meio que dividia, né, as tarefas de casa. E eu tinha muito tempo. E eu e minha esposa, a gente conversou e tomamos uma decisão. Eu vou estudar, eu vou focar, porque eu preciso virar designer, eu preciso ganhar dinheiro com design. E foi esse foco. Então, ela cuidava de outras coisas e eu das minhas. Foi nessa época que a gente ganhava auxílio. Você lembra que o governo lançou um auxílio emergencial, que era R$ 600 por pessoa, né? Então, o casal ganhava 1.200. A gente tinha isso. Além disso, a mãe dela e o pai dela estavam trabalhando até o meio do ano, mais ou menos. O pai dela pegou Covid e largou o emprego no meio do ano. Não podia mais trabalhar. E a mãe dela ainda estava trabalhando. O faturamento da casa, todo mundo, estava girando em torno de 3 mil e pouquinho, assim. R$ 3.200, mais ou menos. Era quanto a gente ganhava na pandemia, em 2020. Eu fiz um freela, fiz um outro, ganhei 500, R$ 200, assim, bem espaçado. Ou seja, em um ano, antes de virar designer gráfico, eu não tinha ganho, sei lá, R$ 2.000, sabe, em um ano. Quando eu virei designer gráfico oficial, que me contrataram como designer gráfico, eu ganhava R$ 1.000. Quer dizer, eu fui contratado para ganhar R$ 1.000 em dezembro. E aí foi tudo bem, assim, foi legal o primeiro mês de experiência, e eles aumentaram o meu salário para 1.500. Então, em janeiro de 2021, eu entrei em 2021 ganhando R$ 1.500 como designer gráfico. Era o meu emprego oficial. Foi assim que começou meu 2021. Né? Designer gráfico, ganhando R$ 1.500 fazendo design para social media. Mas o estudo nunca parou. Tipo, eu era das 5, 6 da manhã até as 11 da noite
Eu parava para almoçar, para jantar, para conversar com minha esposa um pouquinho, ficar junto. Mas era tipo, se você olha meu LinkedIn, você vê uma porrada de certificado, todo tipo de curso que eu fiz. Assim. O que tinha de curso grátis, eu fiz. De UI, de UX, né, de branding. Eu fiz muito curso de branding, logo, design, de visual. Eu fiz muito, 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 muito. Porque era o tempo inteiro só fazendo isso, tá ligado? Então tem essa vantagem, assim. Num dos vídeos a gente falou, né, sobre o que é um expert, e eu falei que não necessariamente era o tempo, mas a intensidade com que o cara tinha participado de vários eventos diferentes na vida de designer, né? Foi o que aconteceu comigo. Em um ano, eu fiz tanto curso, e estudei tanta coisa, vi tanta coisa, que, tipo, equivaleu a, sei lá, 3, 4 de alguém que está trabalhando o dia inteiro como cobrador, sei lá, e tem só 2 horinhas de estudo. Eu não, eu tinha o dia inteiro de estudo. Então, acho que essa é a grande diferença da minha história para quem pode estar assistindo, que não tem esse eu ia dizer privilégio, mas não foi bem um privilégio, foi difícil, né? Tipo, a minha família teve que aguentar eu o dia inteiro na frente do computador, sem fazer nada em casa, por exemplo. Então, tem essa questão, sabe? Só que depois inverteu a situação. Eu comecei a ganhar muito dinheiro e fui capaz de fazer com que eles agora, por exemplo, possam passar o dia inteiro assistindo televisão. Você